sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para mais uma aula de redação comigo, professora Betânia Neves. E agora nós vamos dar início ao livro 3. Eu convido você a pegar o seu livro didático na página 3, capítulo 7. E hoje nós vamos falar, gente, sobre relato de viagem. Quem aqui que não está com vontade de pegar a mala, convidar o papai e a mamãe e sair aí por esse mundão para conhecer tantos lugares bacanas que tem aqui no nosso Brasil, né? Então fazer uma viagem faz bem para a alma, faz bem para o coração, faz bem para a mente, mas infelizmente nesse momento a gente ainda não pode, tem que manter o distanciamento social. Mas aqui eu coloquei essa imagem bem bonita que representa, né, aí a arte de viajar, digamos assim. Tá certo? E eu coloquei essa frase: uma viagem é uma história é uma viagem. Por que isso, pessoal? Normalmente quando a gente faz uma viagem, a gente volta com a bagagem cheia de histórias, né? De acontecimentos marcantes que aconteceram durante aquele momento que você estava viajando, né? Às vezes você vai lá na casa do seu primo, vai viajar para casa do seu primo, você passa por tantas coisas legais, acontecem tantas coisas bacanas que quando você chega, você quer contar. Ah, olha, eu viajei para determinado lugar, foi muito legal, eu fui para a praia, eu fui ao shopping, eu fui ao cinema, eu brinquei de bola, eu fui ao parquinho, enfim, tem tanta coisa bacana. Então, sempre quando a gente viaja, é uma história que fica. E quando a gente faz uma leitura interessante, quando a gente lê, a gente também não se teletransporta para uma história? Quando a gente lê, por exemplo, uma história aqui do universo, né? Falando aí sobre um homem que foi à Lua. Quem de nós ainda não leu uma história dessa e também não foi para a Lua junto com o homem? Né? Que a gente se encaixa, a gente se enquadra, se envolve com os personagens, com o enredo, com o lugar principalmente. Então a gente acaba viajando para aquele outro mundo da história, um mundo fascinante. Então por isso que eu digo, quando a gente lê, a gente conhece um mundo através do livro, tá bom? Por isso que é tão importante a leitura. E você, tem feito muitas leituras nessa quarentena? Olha que quando a gente voltar, eu vou cobrar, hein? Eu quero ouvir todas essas histórias dos momentos que vocês estão passando, tá bom? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero? Vamos lá! Relatos de viagem fazem parte da história da humanidade e são encontrados em diversos períodos. Alguns textos são conhecidos relatos históricos, porém, quando foram escritos, eram apenas relatos de viagem. Bem, eu tenho uma história aqui muito interessante para contar para vocês. É sobre a primeira carta escrita aqui no Brasil. Foi em 1500, quando Pedro Álvares Cabral veio para o Brasil, ele trouxe junto em sua expedição o Pero Vaz de Caminha. E o Pero, muito encantado com todas as belezas naturais que ele tinha encontrado aqui nessa terra, né, recém-descoberta, ele resolveu escrever uma carta para a coroa portuguesa, contando tudo aquilo que ele estava vendo, tá? Sobre a exuberância, muita água, aqui tudo que se plantava dava, né, uma natureza exuberante. Então ele resolveu contar. Inicialmente, gente, essa carta era apenas um relato da viagem daquela expedição, mas depois passou a ser um relato histórico. E hoje, muita coisa do que a gente conhece do nosso passado é justamente por essas pessoas que resolveram escrever, né, aquelas aventuras vividas em um momento da vida deles, mas que hoje serve pra gente como relato histórico. E por que esses relatos são importantes? Ora, tornam-se históricos por terem registrado fatos e paisagens que hoje nos ajudam a entender o nosso passado e, por meio dele, também compreender o nosso presente. Então, esses fatos são muito importantes. Imagina, se Pero Vaz não tivesse escrito aquela carta, contando detalhadamente tudo aquilo que ele tinha visto, como é que a gente ia saber como é que era o Brasil há 500 anos atrás? Não é verdade? Então, é muito relevante para a nossa história esse tipo de gênero, tá bom? Vamos ver algumas características, tá, sobre esse gênero textual. Características do gênero textual relato de viagem.
Bem, a primeira característica é justamente a busca de aproximação entre o leitor e o narrador escritor. Gente, então é muito comum quando você está lendo um relato de viagem, tá? Você perceber que parece que aquele narrador, aquele escritor está querendo conversar com você. Ele está querendo também, né, te colocar naquela história. Então isso é muito comum, é uma característica desse relato de viagem. Ele busca essa proximidade, tá? Essa aproximação entre o leitor e o narrador. O uso de pronomes pessoais, de adjetivos e até figuras de linguagens também são muito presentes. Se vocês forem observar, aí no livro de vocês, na página 8, está falando um pouquinho, né, sobre essa questão do uso de adjetivos. Por que o autor ele utiliza tanto adjetivo, né, quando ele está fazendo um relato de viagem? Ora, para poder caracterizar para caracterizar mais o espaço que ele está viajando, né, que ele está escrevendo a história, o tempo, tá? Então tudo isso é muito bem marcado dentro da narrativa, tá bom? Então esse uso de adjetivo favorece a visão que o autor está tendo naquele momento, tá? Para a gente poder entender. A história é contada por uma pessoa real, assim como são reais os fatos relatados. Ora, então, normalmente, gente, quem vai contar um relato de viagem, aquela história é real. A gente não vai inventar uma viagem não para estar contando. Não, a gente vai contar uma viagem qualquer. Ah, eu fui ao sítio com a minha família, né? Então eu vou relatar aquele momento que eu fui. Ah, professora, mas eu nem viajei esse período todo. Eu só fui uma vez para um sítio aí com a minha família. Então eu vou relatar o que aconteceu. Como é que foi que você foi? Você foi de carro? Você foi de bicicleta? Você foi de moto? E é muito distante esse sítio que você foi? Tinha igarapé lá nesse sítio? Você brincou de quê com seus colegas? Então é isso que você vai relatar. Então, normalmente um relato de viagem é contando um fato, né, que é real, escrito por uma pessoa também real. Diferente, por exemplo, de uma poesia que o narrador, normalmente, ele cria um personagem, né? Ele cria uma outra pessoa para contar a história que nós chamamos de eu lírico, tá? Então, aqui no relato de viagem, não acontece isso. A pessoa que está contando o fato, ela realmente viveu aquilo, tá? Conta-se um ou mais episódios significativos. Fui ao sítio com a minha família, mas teve algo naquele dia que foi mais significativo. Ai, professora, sei lá, eu brinquei de bola, eu nadei no igarapé, mas sabe, professora, em um determinado momento eu fiquei com medo porque eu achei que tinha encontrado uma cobra, ou então encontraram uma cobra, sei lá, apareceu um jacaré, não sei, algo fantástico que aconteceu, algo significativo que vai ficar na sua memória marcado para sempre, inesquecível. Então, normalmente, um relato de viagem, você conta um fato, aquele fato que é mais relevante, mais interessante, tá bom? Da viagem. Descrevem-se os lugares e as situações vividas. Descrever, gente, é a arte de contar detalhe por detalhe o que aconteceu. Então, quando a gente descreve uma cena, a gente até pode não conhecer. Por exemplo, você viajou para um determinado lugar, eu posso até não conhecer aquele lugar que você viajou, mas com a sua descrição, você vai contar detalhe por detalhe como é que é aquele lugar, eu vou imaginar, eu vou criar uma cena na minha cabeça, tá? Então, a descrição do lugar, né, daquele tempo, daquela situação vivida, ela é muito importante dentro do relato de viagem. Fornecem-se indicações precisas de tempo e lugar. Tá? Então, essa questão do tempo, do lugar, ele é muito bem marcado dentro dessa narrativa. Se foi de dia, se foi de noite, se foi há alguns dias atrás, tá? Se foi há uma semana atrás, né? Então, sempre essa questão, a indicação de tempo, ela é muito importante dentro do gênero relato de viagem, tá? O autor expõe seu modo particular de ver e sentir os acontecimentos relatados. Então é muito subjetivo. Ali dentro daquela história, você vai ler as impressões que o narrador está colocando. É aquilo que ele sentiu ao ver. Não é o que você pensa a respeito, mas é o que o autor pensa, é que ele vai colocar. É por isso que a gente diz que é muito subjetivo.
Uma coisa que eu esqueci de falar, aí na primeira página, eu até coloquei aqui para vocês essa ilustração aqui. Por que eu coloquei a capa desses dois livros? Porque tem trechos dele aí na página 3 do livro de vocês. Tem 2 pequenos trechos extraídos desses livros, tá? O primeiro livro, 2 Viagens ao Brasil, e o outro, 100 Dias entre o Céu e o Mar, que conta a história, né, fascinante do Almir Klink, que ele saiu velejando num barquinho, conhecendo diversos lugares. Então é uma aventura e tanto. Se você tiver curiosidade, pesquise na internet, faça uma leitura atenciosa e eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom, gente? Então essa foi a nossa aula de introdução a esse assunto, porque a gente ainda vai falar mais sobre isso e na próxima aula a gente vai fazer também iniciar os nossos exercícios, tá bom? Do livro de atividade. Um super beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!